Olá, eu sou Carlos Nelson Conder, coautor do volume de contratos da coleção Fundamentos do Direito Civil. Vou falar um pouco com vocês do tema que nós discutimos no capítulo 3, referente aos princípios contratuais. Hoje, os princípios não têm mais um papel somente supletivo para a integração de lacunas. Eles são reconhecidos como espécie de normas, ao lado das regras, o que é uma conquista importante para uma concepção mais ampla e justa do ordenamento. Entretanto, como são normas que não identificam as condições em que se aplicam, tendem a ser mais abertas. A sua aplicação exige uma fundamentação argumentativa mais cuidadosa, mais minuciosa, a qual a nossa cultura talvez ainda não esteja acostumada. Aí entra o papel central da doutrina, no sentido de identificar com clareza os parâmetros que devem guiar o intérprete na aplicação de cada princípio. Por exemplo, a boa-fé objetiva, que é hoje um dos princípios de direito contratual mais citados, operou uma verdadeira revolução no direito contratual, impondo um ambiente contratual mais transparente e colaborativo. Ela protege a confiança, que se tornou um valor especialmente importante em razão da complexidade das relações econômicas contemporâneas. E a boa-fé é o principal veículo para a sua proteção. Mas a boa-fé não significa exigir dos contratantes atos de caridade, gentileza ou sacrifício de posições de vantagem legítimas. Especialmente nas relações paritárias, nós destacamos nos fundamentos como a boa-fé não pode trazer uma visão romântica da relação contratual, apenas limitar o exercício de direitos e criar deveres instrumentais para a adequada persecução daquele fim comum em que une as partes. Nesse sentido, são especialmente importantes as construções doutrinárias relativas às funções desse princípio, que servem de baliza para sua aplicação. Na criação de deveres anexos, a boa-fé serve a exigir dos contratantes condutas colaborativas, ainda que não previstas no contrato pela autonomia negocial, como, por exemplo, o dever de informar. Mas esses deveres estão limitados pela função daquele contrato, ou seja, só se pode exigir da outra parte as informações estritamente necessárias para a adequada realização do fim contratual, e nada mais do que isso. Da mesma forma, na limitação ao exercício de direitos, a boa-fé se conjuga com a figura tradicional do abuso do direito. A doutrina concebeu alguns modelos típicos de conduta abusiva por violação à boa-fé, como o venire contra factum proprium, a suppressio e o tuquoque. São figuras que indicam parâmetros para avaliação nos casos concretos da confiança merecedora de tutela, pautados em ideias de não contradição, reiteração e reciprocidade. O problema prático que foi colocado para vocês foi de um contratante que, em lugar de assinar fisicamente a nota promissória, lançou a assinatura escaneada e depois quis alegar a invalidade do contrato com base nesse fato. O caso foi objeto de análise do STJ no julgamento do RESP 119-2678, relatado pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no qual se destacou como a boa-fé tem por função estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, e que a alegação de invalidade por quem deu causa configura justamente o tuquoque e o venire contra factum proprium, já que a ausência de reciprocidade e de coerência no comportamento do contratante, alegando em seu favor a norma que ele próprio violou, configura uma conduta incompatível com a proteção da lealdade. Na mesma linha, no julgamento do RESP 1040606, relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, se entendeu que a locadora que se recusou a assinar o instrumento de distrato não pode depois alegar em seu favor a regra de paralelismo das formas, ou seja, que o distrato deve seguir a forma exigida para o contrato, justamente por conta da especialização funcional da boa-fé. Dessa forma, essas figuras parcelares ou especializações funcionais, ao impedir comportamentos incoerentes, contraditórios, não recíprocos, enfim, comportamentos desleais, protege a confiança, que é fundamento central à estabilidade das relações contratuais. Por outro lado, ao oferecer parâmetros mais objetivos e específicos, elas nos auxiliam a evitar invocações românticas e puramente retóricas do princípio da boa-fé, que acabam por esvaziar seu importante significado normativo.